Salve, salve! Cidade maravilhosa, família, que estou aqui mais uma vez, bater um papo de anjo, sobrenatural, bater papo com gente inteligente que está voando, menino ainda, gente que está acima da média, gente que é proativa, que faz o Acre crescer, que gera emprego. Então estou muito feliz, tenho aprendido com Deus, que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Anunciarei a salvação até que Ele venha. E hoje, no nosso bate-papo aqui, nosso podcast, vai ter um papo aqui com esse menino que está voando, Lucas Rocha, né? Tem um chamado pastoral profético, um dos maiores evangelistas do Acre, filho da minha amiga Flávia e Carlinho. Que Deus abençoe, Carlos, Flávia, meus amigos lá do Manuel Julião, ela que é uma fera, doutora, estão voando aí no mundo, conhecimento, com graça, né? E ele que faz parte da família IBB, da cobertura do pastor Fábio e da pastora Gerli, que está voando esse menino, pregador da palavra, itinerante, empresário, cheio de Deus, tem um testemunho profético poderoso, e eu bati um papo hoje com ele. Lucas, a alegria está contigo aqui. Toda minha, pastor. É uma honra estar contigo aqui. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus, o Senhor, meu pastorzão. A alegria está contigo aqui. Eu queria que você falasse desse sonho. Como a Crepan iniciou? Quando começou esse sonho, esse empreendimento, sabe? Que tem abençoado, que tem gerado emprego aí para muitas famílias aqui em Rio Branco. Eu acho que também você falou nos municípios também, né? Sim. Então, quando começou a Crepan, né, que tem abençoado muitas famílias, o melhor pão do estado do Acre, perdão, o melhor pão do mundo é o seu. E aí? Pastor, a Crepan, ela nasceu em 2016, com um sonho no coração do meu pai. Certo. O meu pai, ele sempre, como eu posso falar, trabalhou no ramo da panificação, desde que veio de Chapuri para cá, para Rio Branco. Quando ele chegou em Rio Branco, se eu não me engano, ele trabalhou em alguns supermercados. Certo. Trabalhando em supermercados, ele era zelador. Uau. Até que ele pediu uma oportunidade para ser auxiliar de padaria. Que isso, cara? E ao longo dos anos, foram anos e anos, ele aprendendo. Certo. Até que ele foi convocado para trabalhar como técnico de, como eu posso falar, de materiais para bonificação. Em 2016, foi da vontade do Senhor nos levar a Jerusalém. Uau! E assim, foi um ano muito interessante na nossa vida, porque as pessoas... Foi ele, você e a tua mãe? Isso, Deus fez Uau, cumprir a cara, promessa. que lindo, hein? Foi aquela promessa de Zacarias, se não me engano, capítulo 14, versículo certo. 16, que toda a nossa casa subiria a Israel. Uau! Então, assim, fomos a Jerusalém e Deus mostrou e provou para a gente que ir a Jerusalém não é simplesmente dinheiro. Deus, ele foi a Jerusalém para mostrar para a gente o projeto da Crepan. Quando retornamos de Sião, meu pai colocou o sonho, não, vamos fazer pão de forma, pão de cachorro-quente, para a gente vender no supermercado. Uau! Vamos vender em supermercado, a gente vai conseguir. Beleza. 2 meses, a Crepan já estava em 3 redes de supermercado. Que isso, cara? Em 1 ano, a Crepan já estava em todas as redes de supermercado. Você pode falar os supermercados? No Pague Pouco, Araú, Super, Mercali. Então, assim... Cara, que coisa sobrenatural. No Vem que Tem. Então, assim, entramos no Deus Seja Louvado, que foi o primeiro mercado que nós entramos, foi o mercantil Deus Seja Louvado. É de um irmão nosso, da igreja, da Assembleia de Deus, né? Pois é, o irmão Deus Seja Louvado. É uma bênção. Foi a nossa primícia. Então, assim, aí beleza. Só que o que a Crepan fez? Como a Crepan conseguiu empregar muitas pessoas? Beleza, nós tínhamos o nosso ponto alugado. No início, trabalhava somente eu, meu pai e a Ivonete, que glória a Deus pela vida dela, está com a gente até hoje. Uau! São 7 anos de empresa já. Aí fomos contratando mais um, até que nasceu outro sonho no coração do meu pai, que foi representar alguns produtos em relação à panificação. Certo. E, além das representações, nós colocamos o trabalho técnico nas ruas. Uau! E o que é o trabalho técnico? Por exemplo, algum supermercado vai comprar os insumos que nós vendemos. E nós contratamos um técnico, colocamos o técnico lá dentro para desmanchar o produto, para que o mercado não tenha trabalho nenhum. Que isso, cara? Si. Então, assim, nós vamos empregando pessoas em Brasileia, em Epitaciolândia, que isso? em Cruzeiro do Sul. Coisa linda, cara. Brasil tem colaborador nosso lá. Aqui em Rio Branco tem vários. Meu Deus, se eu não me engano, a Crepan é uma empresa que começou com 3 pessoas. Eu acho que hoje nós estamos com 46 colaboradores. 46 famílias. Multiplicando
passa das Sendo que 200 famílias. O nosso vigilante noturno, nós contratamos toda a família dele. Ele trabalha com a gente, Meu a Deus, esposa cara. dele trabalha com a gente, o sobrinho dele é lá do Ministério Deus é a Verdade, é um intercessor na minha vida, que é o Eli Carlos. Que bênção, eu mando um forte cara. abraço para ele. Toda a família trabalha com a gente, toda a família. Lucas, sabe o que eu acho interessante? Senhor pastor. É que dentro de uma família dessa, são 46 famílias. Vamos dizer que cada família tenha 2 filhos, um filho, Exatamente. multiplicando. Aí são 200 pessoas que essa é a estão base. sendo abençoadas, né? Essa é a Ou base. muito mais, né? Pela família Acrepan. Acrepan. Cara, então vocês estão em mais de 8 municípios. Estamos. Porto Velho, Extrema. Porto Velho, Extrema. Nova Califórnia, Jaci, Paraná. Uau! Alguns municípios, se eu não me engano, Jaru. Cara, Não, que desculpa, bênção. Cacoal. Ô, Ítalo, tem como você me dar só uma... pode ser o André, o Igor. Você pode me mostrar aqui aquela bisnaguinha? Por favor. Aqui. Então, cara, eu quero dizer para vocês que eu provei esse pão, né? Aí para a família 2Pi, ó, em julho nós estaremos com a Acrepan, né? E outros empresários que estão chegando aqui lá na Expo Acre. Então se prepare, porque teremos um mega projeto, sabe? Com a família Blasucci que vai nos ajudar, a Leidiane. Então se prepare. Aqui, ó. Esse pão aqui, ó. Acrepan é do Acre, né? Da nossa terra, da nossa família. Olha aqui o material, a embalagem. Esse pão é delicioso. E tem vários tipos de pães. Tem pão para cachorro quente. Fala pra gente. Aí focando nos pães, pastor, deixando as representações de lado. Certo. Qual é o foco dos pães? É atender absolutamente todo o público. Nós temos pães que favorecem apenas o público fit. Nós temos 2 pães, que são os pães 12 grãos e os pães integrais. Uau! Nós temos o pão australiano. Que isso, nós cara? Nós temos o hambúrguer brioche, que serve a algumas hamburguerias aqui na cidade de Rio Branco. O pão de cachorro-quente, o pão bisnaguinha. O pão bisnaguinha que a Pão gente... francês, vocês vendem também, francês? Pão francês, hoje nós estamos vendendo congelado. Por exemplo, Assis Brasil, somos nós que atendemos com pão francês congelado. Vai carro nosso, se eu não me engano, toda semana para Assis Brasil para vender pão congelado. Uau! O pão francês, assim, nós fazemos ele por encomenda, digamos. Certo. A Igreja Batista do Bosque ou a Igreja Wesleyana quer 1000 pão francês para fazer alguma ação. Por exemplo, a Igreja Betânia, esses dias agora, encomendou, se não me engano, 300 pães franceses para fazer uma doação para tudo isso que está acontecendo no nosso estado. Certo. Então, assim, e nós fizemos uma doação também junto com a Igreja Betânia de pão francês, por encomenda. Mas, por exemplo, se o senhor chega lá na loja da Acrepan, não tem pão francês. Sempre por encomenda. Onde é que é a matriz de vocês hoje? A nossa matriz hoje está na rua Antônio da Rocha Viana, número 1516, na principal na Antônio da Rocha Viana, sem erro. Ali perto da Unimed ali? Em frente à Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta, sei. em frente à TV Gazeta. Perfeito, Então, perfeito. assim, é um galpão enorme, é quase uma quadra. Lucas, lá vocês também vendem sanduíche, pastel, saltenha. que é dentro vocês têm uma dos lanchonete hoje, física? Não, hoje nós não temos a lanchonete física, nós vendemos congelados. Por quê? Porque são nossos insumos. Porque é meio que desvincular um pouco o nosso foco. Não dá, né? É o pão Entendi. embaladinho. Então, assim, se a gente vai meio que para vibe padaria, é outro projeto muito grande mesmo. Entendi. Então, o que nós fazemos? Com o trabalho técnico, aí por isso que é o casamento perfeito. Nós auxiliamos as padarias. Existem padarias aqui em Rio Branco, mercados aqui em Rio Branco, todo o Acre, Uau, que nós cara. auxiliamos. Então, assim, ao invés de montarmos a nossa, qual foi o projeto? Abençoar quem tem. É vender o nosso produto e não simplesmente deixar lá largado. Abençoar, podendo ajudar eles a fazerem o Cara, produto. que coisa linda, Lucas. Lucas, cara, me fala do teu chamado. Você tem um chamado profético, Graças a Deus. não é? E eu sei que seu chamado é meio loucão, assim, meio... né? Você é um cara que tem uma vibe profética. E agora agora em maio, eu vou estar na minha escola profética. Você vai estar ministrando na minha escola Amém. profética. Amém. Deus vai te usar poderosamente lá. Todo ano eu faço, desde 2008, a escola profética. Então, assim, eu queria que você me falasse um pouco do teu chamado. Amém. Né? O teu chamado, você tem um chamado evangelístico muito forte na área profética. Você ganha almas. Há uma unção profética sobre a tua vida. Quando você abre a boca, o Espírito Santo desce, Amém. fala, né? Então, e o teu chamado? Pastor, meu chamado.
O meu chamado, ele vem junto ao meu testemunho. Certo. Que como funcionou. Em 2005, sofri um acidente de carro com Certo. meu pai. O senhor sabe essa história. Aham. Fiquei, se eu não me engano, 11 dias em coma. Quebrei todos os ossos da face. Meu toda Deus, essa cara. face, assim, eu quebrei, mostrar pra galera. Os médicos diziam que só Deus. Eu perdi muito sangue. Eu perdi sangue ao que vale da estrada de Chapuri, do Araxá até Capixaba. Meu Deus, Perdendo cara. sangue. O tio João, que estava comigo, conta muito essa história para mim. Aham. Bom, então era aquela situação que só Deus. Quando eu acordei, me despertei, fiquei mais um tempo internado e eu me converti na Igreja Internacional da Graça, pastor Hugo, na época, uma pessoa que Meu eu tenho um carinho amigo, muito profeta. muito especial, pastor Hugo. Só que não foi do Senhor, passei por outros ministérios, até que o Senhor me trouxe hoje para a Igreja Batista do Bosque, mas anteriormente, quando eu estudava em escola pública, eu tinha um sonho de estudar em escola pública. Eu estudei a vida inteira em colégio particular, mas eu tinha o sonho de estudar em escola pública. Por quê? Porque eu sabia que tinha uma carência espiritual. E eu era adolescente quando eu sabia. Eu acho que eu tinha 12 anos nessa época. Uau, 13 cara. anos. Eu sabia que eu tinha uma carência espiritual. Certo. A minha mãe, por ser professora, ainda mais de história, o que requer muita leitura, sempre me ensinou muito a ler. Sempre. E quando eu fazia coisas erradas dentro de casa, qual era a forma da minha mãe me castigar? Ela falava, agora você vai pegar a sua Bíblia e você vai escrever do Salmo 1 até o capítulo 5. Uau. Era essa forma que minha mãe me castigava. Que legal, Se eu procurar, cara. ainda tem uns Que caderninhos lá lindo, em casa. cara. Então, assim, escrevia. Eu, pela glória de Deus, já li a Bíblia completa por 7 vezes. Uau. Então, assim, para a glória de Deus. Então, e é como o Senhor faz. A gente tem que ter muito versículo decorado. Porque, às vezes, em algumas oportunidades, nós não vamos estar com a nossa espada. Perfeito. Então, assim, quando nós temos o chamado pastoral, quando nós temos o chamado profético, nós precisamos ter a Bíblia no coração. É bíblico isso, que a palavra nós escondemos no coração. Nós guardamos ela no coração. Então, assim, o que é que eu fazia? Quando eu estudava na escola SERB, Escola Barão do Rio Branco, eu ia para a rua e começava a ministrar. Vários moradores de rua nós ganhamos para Cristo. Certo. Evangelismos em ônibus. Meu Jesus. Eu falei pro senhor da Retiro da Somos Um, lá na Batista do Bosque, que uma vez eu ministrei num ônibus, nós ganhamos 33... Eu ganhei para Cristo, glória a Deus, o Espírito Santo comigo. Ganhamos para Jesus 33 pessoas. Uau. O ônibus do Manuel Julião parecia volta de encontro. E assim, eu pegava ônibus e não era o ônibus do meu bairro. Os motoristas me convidavam. Tipo, eu ia para a Cidade do Povo ministrar, eu ia para o Universitário ministrar. Teve uma vez que eu estava indo fazer um evangelismo de ônibus, se eu não me engano, isso foi dia 1º de maio de 2017. Eu fui assaltado durante o evangelismo e eu testemunhei isso no ônibus. Gente, falar para vocês, acabaram de me assaltar, mas o Senhor quis que eu ministrasse aqui. Uau, cara. Eu fui lá, ministrei no ônibus, até que um homem de Deus se levantou e ele disse, amigo, quanto te roubaram? E eu falei, cara, levaram meu tabletzinho e minha bolsa antiga. O cara foi lá e levantou uma oferta de R$300 no ônibus na minha vida. Isso, cara? Na minha vida, no Que ônibus. lindo. O que eu fiz? Eu devolvi para a igreja, porque não era meu aquele dinheiro. Era do Senhor, eu sabia que era do Senhor. Uau. Então, assim... Que honra, que princípio, hein? Então, assim, poxa, eu sabia que Deus ele ia fazer cada coisa. Outro sonho meu, profético, eu queria ir no Brasil inteiro. Eu queria ir no Brasil inteiro levar a palavra. E como eu levava a palavra? Uma das grandes... Eu tenho, pastor, se o senhor me permite falar, eu tenho 2 inspirações no Acre. Se a gente for falar no mundo, a gente vai falar de Mike Murdock, mas no Acre eu tenho 2 inspirações. Uma delas é o senhor. Que isso, cara? E outra delas é o meu amigo lá da Renovada, que é o meu amigo Lauro. Fora meus pais, é claro. Claro. O Lauro Lessa. Conheço ele. Porque são 2 pessoas, sabe, que pregam a palavra independente de onde está. Aonde está... Tá com a palavra aqui? Tá com a oportunidade de pregar a palavra aqui? Bora pregar. Bora tempo fora de tempo, né? Exatamente, bora falar da Bíblia. Então, assim, e o Senhor, se eu não me engano, já me deu a oportunidade de ir em 18 estados aqui do Brasil, 19 estados do Brasil. E qual foi a palavra que eu levei? Bom, muitas vezes o Espírito Santo ele me colocava em situações difíceis de ministrar. E a única palavra que eu pregava era Apocalipse 3:20 e um sorriso. Eis que estou à porta e bato. Então, assim, perfeito. Cara, eu sorria para as pessoas. Eu vivi um tempo pequeno
longe da presença de Deus, mas eu tenho mais de 10 mil seguidores nas minhas redes sociais, e eles falam para mim, Lucas, isso é incrível, eu agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido, de janeiro para cá. Lucas, é incrível ver a unção de Deus que está na tua vida, de janeiro para cá. Tem uma moça que semana passada mandou uma mensagem no meu WhatsApp, Lucas, eu sou fã, não de você, mas do trabalho que o Espírito Santo tem feito na tua vida. Tem pessoas se convertendo em outros ministérios pela glória que o Senhor tem me dado no momento com Deus, que o Senhor já participou. Uma coisa que eu deixei para a gente falar aqui no podcast, eu não contei nem para o senhor, pessoalmente. Semana passada, eu tive no Adore da Assembleia de Deus, acho que era Adore, a Viva. Você me falou lá. Maravilhoso. Foi lá no Terra Verde. Terra Verde. E era um evento para jovens e adolescentes. Beleza, acabou o evento. Quando acabou o evento... Mais 5 mil adolescentes, né? Pá, bem isso, bem isso. Foi esse número porque eram pessoas entrando e saindo toda hora. Era uma adoração. Foi das 4 até a meia-noite, parece, né? Das 4 à meia-noite. Acabou 11h30, meia-noite. Foi uma palavra poderosa. Eu estava lá na frente, esperando o meu Uber para ir embora, quando, de repente, parou 4 moradores de rua na minha frente. Pararam e alguns irmãos ficaram com medo, eles recuaram. E eu fiquei lá, falei, cara, o Espírito Santo está aqui. É a unção de Deus, né? O Espírito Santo está aqui. Até que teve um, chegou para mim, pegou bem aqui em mim, ele falou, seu nome é Lucas, né? Aí eu falei, sou eu. Falei, seu Lucas, pastor, vim falar para o senhor, eu sou morador de rua, mas eu tenho uma casa boa, sou casado, e eu estou largando o crack, porque o senhor está gravando todo dia o seu momento com Deus. Uau, cara. E o seu momento com Deus no Instagram está salvando muita gente das drogas, lindo, viu? Cara. Então, assim, se o senhor puder continuar, lembre de nós. Meu nome é fulano, meu nome é X. Cara, então, assim, que coisa linda, cara. Queria que o senhor orasse por mim. Meu Deus, cara. Aí o morador de rua, ele estava só de bermuda, sem chinelo, sem camisa. Aí eu chamei os 4, fiz uma oração por eles, abracei os 4, dei um beijo na cabeça dos 4 e falei, olha, meu irmão, Jesus é com vocês. Cara, que lindo. Cara. Jesus é com vocês. E assim, se você se converter na igreja A, na igreja B, por exemplo, vamos usar a nossa igreja na Wesleyana, na Batista do Bosque, a gente está feliz. É isso aí, cara. Existe festa do céu. Por quê? Porque, pastor, Jesus está voltando. É o que a gente precisa entender. É o último avivamento, né? Exatamente. A gente falar da empresa, a gente falar de negócio, de estudo, é tudo muito abençoado. Mas quando você fala de Jesus, você lembra que Jesus está voltando. Isso aí. Nós precisamos, ontem na Rede Jam foi ministrado sobre isso, nós precisamos viver um tempo de perdão. Nós precisamos viver um tempo em que a gente precisa lembrar que só o Senhor é Deus. Perfeito. Então, assim, esse é um pouco do meu chamado. São X coisas, pastor. São X coisas sobre o meu chamado que você pediu para me falar. Cara. É uma história grande. Lucas, a gente já te conhecia, né? Você pequena ali, adolescente, com a tua mãe, Flavinha, minha amiga da Gi, né? Sim. Teu pai também. Faz tempo que eu não os vejo, né? Mas já tivemos algum momento juntos com você, quando era ali menor, pequeno. Almoçamos juntos ali, tomamos café já. E nos cruzamos várias vezes. Então, ver você hoje nessa pegada profética, andando nesse nível de unção, sabe, nos inspira. Amém. Ver você com a tua empresa, abençoando famílias, o Alfa, a viúva, ajudando os necessitados, os alagados, cara, para mim é demais. Então, assim, esse é o primeiro bate-papo com você, de muitos que vou vir. Amém. Eu não tenho dúvida, porque existe uma unção profética na tua vida, existe uma unção pastoral sobre a tua vida. Eu vou estar num dia da tua consagração lá na Batista do Bosque, vou estar lá num dia, sabe, vou tocar o chofar, Amém. Vou fazer, né, eu quero dizer que para mim é uma das maiores alegrias ser seu brother, fizemos uma aliança ali, né, então, naquele dia, e você estava muito louco, muito chapado ali da unção, e correndo e gritando, né, e é como eu ministrei naquele dia ali, né, que o pastor Fabio me convidou, para dizer, às vezes a pessoa se converte, aliás, está na igreja há 10, 15 anos, aí o cara está ali pulando, gritando e tal, cara, mas, ei, diminui aí, sei logo vai passar. Ou seja, a pessoa perdeu aquela alegria do primeiro amor. Então eu tenho certeza, cara, que você nunca vai perder essa alegria. Amém. Porque é uma unção contagiante, é uma unção apaixonante, é muito bom estar perto de você, cara, sabe, ver essa alegria do Espírito Santo radiante, contagiante. E eu queria, Lucas, que você liberasse essa palavra profética para essas milhares de pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Amém. Né? Lá da galera que está contigo lá, eu queria que você olhasse para essa câmera e eu queria que você falasse um pouco sobre aquelas pessoas que pararam de empreender.
Parar de Muitos empreendedores fecharam o seu negócio. O Henry Ford, Sim. Henry Ford faliu mais de 5 vezes. Mas o cara, o sonho dele, ele perseguiu. E hoje, né, está falecido, mas dono de uma das maiores empresas de todo mundo. Segue, como é que eu posso falar? A trajetória, né? Segue o sonho realizado, né? Isso aí. A família até hoje. O que eu posso falar para os nossos irmãos e irmãs. Gente, uma coisa. Eu tive um amigo na vida que a gente se afastou um pouco, mas eu sempre dei um conselho para ele. Sempre. Eu sempre falei para ele, mano, tu quer ganhar dinheiro? Tu tá batendo em várias portas e elas não estão abrindo para ti. Cara, se tu quiser, e eu já falei isso para ele, eu te faço uma oferta, eu te dou 12 águas dessa aqui, por exemplo. Certo. E você vai vender no sinal, você vai começar a levantar dinheiro, você vai começar a levantar lucro. E assim, gente, empreender é difícil, é muito difícil. Olha, uma das coisas sobre o podcast, quem é minha maior inspiração como empreendedor? Minha maior inspiração como empreendedor não está na Bíblia, não está nos livros de história, mas ele está no registro lá de Chapuri, que é o meu pai. Por quê? Porque o meu pai, olha, isso é uma história de empreendedor. O meu pai, ele saiu do seringal mais longe de Chapuri. Ele saiu do seringal Tupá, que, se eu não me engano, são 3 dias de barco. Uau, cara. Então, assim, o meu pai, ele vendia bananinha quando tinha 12 anos. Ele vendia bananinha para Chico Mendes. Testemunho lindo, cara. Então, assim, dos 12 aos 14 anos dele vendendo bananinha, lavando carro. Então, assim, mas ele tinha um sonho. Talvez o sonho dele não fosse tão grande, o tanto de coisa que já se realizou. Por exemplo, hoje meu pai, ele tem formação em Barcelona, ele tem formação em Montevidéu, no Uruguai. Que lindo, cara. Então, assim... Que graça, hein? Só que ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Por exemplo, meu pai, ele só se desviou, mas meu pai sempre foi crente. A Assembleia de Deus sempre foi muito forte na nossa família, em toda a nossa família. Então, assim... Meus pais são assembleianos. Não, eles são da Batista Renovada. Certo. São da Renovada. Então, assim, gente, é difícil. Mas, olha, o pastor Davi Sasser, ele, com o Luiz Arcanjo, ele prega uma palavra que é bíblica. E ele fala, lembra, Senhor. A gente tem que lembrar, Deus, das nossas promessas. E por diversas vezes eu me perguntei, cara, como assim eu vou lembrar Deus das minhas promessas? Cara, Deus, ele sabia que eu ia nascer desde o Éden, eu era uma promessa. Aí minha mãe me explicou. A minha mãe, ela disse para mim uma vez, ela falou, filho, Deus, ele não é bobo. É claro que ele sabe das tuas promessas. Você precisa lembrar, Deus, das suas promessas, porque você precisa ver a sua importância, a importância que você dá à sua promessa. Perfeito. Porque se você é um homem de Deus, uma mulher Coisa de Deus, linda, hein? você vai... Palavra, hein, Flavinha? Poderosa. Isso faz muitos anos, cara, disse para mim. Muitos anos. E assim, se você tem uma promessa... Lucas, vamos falar uns sonhos assim, bem acrianos. Um sonho bem legal. Lucas, eu tenho o sonho de ter um grande empreendimento igual você, vendendo pão. Olha a diferença que eu acho uma pessoa que tem Deus no coração e que não tem. Cara, por um exemplo, se você quer vender pão, bicho, você vai ser o melhor vendedor de pão da sua região. Isso aí. Você nasceu para ser o melhor vendedor de pão da região. Lucas, eu quero vender bananinha. Uma dica que eu dou aos empreendedores. Lá no Sul, eu vou ao Sul 1 vez ou 2 por ano. Eles são apaixonados por aquelas bananinhas fritas. Certo. Cara, vende bananinha. Bicho, mas no que você fizer, lembre a Deus das suas promessas. Uau, cara. Por quê? Porque quando você lembra a Deus das suas promessas... Bicho, um exemplo, talvez o teu nome não esteja escrito aqui na Bíblia, como Daniel, Marcos, João, mas o teu nome está escrito no livro da vida. Que é o mais importante, né? No livro da vida. Então, assim, cara, foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Jesus morreu. Então, assim, Lucas, a minha situação hoje está muito difícil, está muito... Mas, olha, existe um salmo, se eu não me engano, é o Salmo 42, não lembro de cabeça, mas Salmo 42, ele fala que feliz é aquele que se preocupa com o pobre, pois Deus o livrará no dia mau.
Gente, Uau. Deus, ele sempre vai te apresentar alguém numa situação pior do que a sua, para que você possa o abençoar. E quando você abençoar essa pessoa, é a sua plantação. Talvez a sua plantação não seja um investimento de 10, 20 mil reais, mas seja, sei lá, uma marmita, seja muitas vezes um salgado, seja muitas vezes uma Coca-Cola que você paga para alguém. Então, assim, existem pessoas que no tempo que meu pai ele tinha a padaria Mais Que Delícia, que aí vai dentro daquilo que o senhor falou, Certo. de falência, que faliu a padaria Mais Que Delícia, que foi um projeto nosso de 2005 a 2010, se eu não me engano. Certo. Foi na minha infância. O que a gente fazia? A gente vendia pão, sempre foi o sonho do meu pai, nós vendíamos pães, e além dos pães, nós vendíamos marmita. E existem pessoas que até hoje me conhecem. Por exemplo, eu tenho um amigo que eu mando um grande abraço para ele. Ele é, se eu não me engano, hoje ele é doce da Apóstola Daisy, o Railson. Ele me chama de Que Delícia, até hoje. Uau. Que delícia. Por quê? Porque eu chegava na Rede Criança da Renovada, que foi onde eu cresci, e eu começava a falar, gente, tem o kit célula. Tem um kit célula. O kit célula, o que meu pai fazia? Ele fazia uns pãezinhos, ele fazia um suquinho, ele fazia umas frutinhas, e ele começava a ministrar no kit célula. Era um lanche só para abençoar as células. Por quê? Porque as células sempre foi modelo de Jesus. Volta mais uma vez ao que o pastor Cleves acabou de falar, que foi sobre empreender de uma forma cristã. Quando você empreende de uma forma cristã e você coloca tudo no reino de Deus, quando todas as coisas se voltam para Ele, você prospera. É bíblico, porque dele, por ele, para ele todas as coisas. Uau. E quando você consagra o seu trabalho ao Senhor, você vai crescer, automaticamente você vai Perfeito, crescer. perfeito. Pastor Cleves, dentro do empreendedorismo, eu fiz uma oferta de alguns pães para o retiro da nossa igreja Batista do Você me Bosque. contou. 2 semanas depois eu recebi uma encomenda de 50 mil pães. Que isso, uau. Então, assim... É o lance, dai e ser vos dado em boa medida, recalcada, Exatamente. sacudida e transbordante. E as pessoas precisam, muitos não têm medo de... Cara, Luquinha, eu não sou apegado a nada. Tênis, a sapato, a bolsa, nada, cara. Meus ternos eu dei todos, tênis eu dei todos, relógio. E depois, cara, eu vou ganhando. Eu dei carro, moto, bicicleta. E Deus vai nos honrando, cara. E as pessoas não conseguem entender que o maior investimento que você pode fazer no reino de Deus é você entregar alguma coisa. Mas as pessoas são muito apegadas a bens materiais. Sim, então, verdade. assim, queria louvar a Deus pela tua vida, né? Lucas, esse é o primeiro de muitos bate-papo. Amém. Né? Eu queria mandar um abraço aí para Flavinha, Carlinhos, né? Que é os pais desse pastorzaço aqui, um dos maiores evangelistas do mundo. Meu brother aqui, meu amigo Lucas, dono, né? Eles são dono, Carlinho, a Flávia e o Lucas do melhor pão do planeta Terra, a Crepan. Podia ter a foto do tá Carlinho, da Flávia e o senhor aqui, né? Mas aí, deixa eu explicar para o senhor antes da gente encerrar. Sim, por favor. Por que a gente colocou 2 crianças? Primeiro, para valorizar o público infantil, e eu sempre fui apaixonado por crianças. Cara, muito top. E a gente colocou inclusão social, uma menina negra e um rapazinho branco, para mostrar que todos nós somos um. E vim com a camisa da Somos Um, para demonstrar que todos nós somos um. Então, para provar o amor. Por quê? Porque tudo é dele, para ele, são todas as coisas. Em tudo a gente quer mostrar que é tudo por Jesus e para Jesus. Aleluia. Gente, avisando aqui, ó, que a 2P estará, em nome de Jesus, aí agora em julho, né, com toda a turma, Ítalo Dong, Andrezinho, Iago, que é um dos nossos gigantes aqui, é o sócio majoritário, né, Iago? Doutor Patrick, Paulinho, se preparem, porque estaríamos lá com a Crepan. A Crepan vai estar lá, né? Vai estar lá uma logo da Crepan bem grande lá. Vamos entrevistar você, Amém. né? Meu Teu pai. pai, tua mãe, quero bater um papo com teu pai. Já convido. Cali, lá na Spark, eu quero entrevistar você, mano. Aqui, dos estúdios da 2P, bati um papo com esse menino que está voando. Profeta Lucas, um dos maiores profetas dessa geração, meu mano, meu brother. Se prepare, porque a semana que vem tem um papo imperdível, né? Falar sobre escatologia, né? Com grandes amigos aqui. Vai ser um papo da hora. Se prepara aí. Semana que vem tá de volta. Valeu.